Na primeira cena do anime, vemos uma mulher sendo alvejada por diversos tiros, mas não parece ser afetada. Os homens atiram, mas ela parece desviar de todas as balas, e um deles até comenta que ela não é humana. Antes dela matar grande parte deles portando somente uma espada, a cena corta para outra mulher que vai até uma sala no qual uma criança é presa e uma máquina. Ela a solta e a pega no colo. Depois vemos a tal assassina com uma pilha de corpos desses soldados, e ela fala com a mulher que carrega a criança, Yumi, chamando os humanos de raça insignificante. E Yumi começa a chorar vendo essa cena. Após isso, conhece o nosso protagonista, Sahashi Minato. Ele estava na escola no último dia do ano letivo, olhando a tabela de aprovados, mas seu nome não está lá. Ele sai da escola e liga para a mãe avisando que reprovou esse ano e não sabe o que vai fazer daqui para frente. Passando por um outdoor, ele vê uma notícia de jornal sobre um homem que comprou 80% das ações da capital imperial. Ele se chama Minaki, é diretor de uma corporação gigante, a MBI, e entre essas cenas, vemos uma garota aparentemente pulando de uma explosão. No metrô, ele olha pela janela e vê um edifício da corporação MBI. Ele sai do metrô e é surpreendido por um grande estrondo. E de repente, uma mulher cai do céu em cima dele com uma cabeçada que quase juntou os dois crânios. Depois ele agradece, mas depois ele desvia de uma grande explosão. De cima de um prédio, vemos o que parece duas inimigas que estavam perseguindo essa mulher, mas ela reage fugindo e puxando Minato junto, que parece desmaiar. Ele acorda em casa, mas do seu lado, essa mulher, ela acorda também e parece se incomodar um pouco por ter pego o pijama dele emprestado e tira ali mesmo, na frente dele, que reage com uma hemorragia nasal. Ele sai de casa e tenta recapitular o que aconteceu. No flashback, ele lembra de ter conversado sobre ela e ter se arrependido de envolver ele nisso, mas quando correu, pegou na mão dele instintivamente. Ela se apresentou como Muzumi, mas pouco tempo depois ela desmaia. Ele leva para casa e dá uns hambúrgueres para ela se alimentar, pois ela tinha desmaiado de fome. Depois ela diz que não tem onde ficar, então ele deixa ela se hospedar lá por enquanto. Mas ela começa com um assunto estranho, sobre como ela queria Sashi, seu Ashikabi, uma pessoa que você nasceu para ficar junto, e depois ele sai desse flashback. Ele é abordado pelo dono do lugar, que suspeita da pessoa que tá ali com ele, e que se for uma garota ele expulsa o Sahashi de lá. Depois disso, ela sai do apartamento para falar que ainda tá com fome. Depois de matar a fome dela, pagando 10 refeições, ela diz que vai fazer o jantar dessa noite. Ele vai no banco e ela vai passar no mercado para comprar as coisas para mais tarde. No caminho, ele se encontra com aquelas meninas que estavam atrás da Masubi. Ela se refere a ela como Sekirei. Ele fica confuso, mas é interrompido pela própria, que chega porque esqueceu de perguntar o que ele queria que ela comprasse. Ele até tenta avisar, mas sem perder muito tempo, as irmãs atacam a Musubi. Depois de um papo furado, Sahashi não perde a chance e pega Musubi no colo para carregá-la dali o mais rápido possível. Musubi começa a ficar mais estranho que o normal. Ela se joga para cima do Sahashi, que fica confuso com isso. De repente, as irmãs chegam tentando impedir a cena que iria acontecer. Musubi beija Sahashi, elas não conseguem impedir e o beijo acontece. Nesse momento, um poder súbito chega até Musubi, ela ganha suas asas. Com isso, uma das suas irmãs pega Sahashi, mas ele é protegido por Musubi, que parece mais poderosa que antes, mas depois disso, as irmãs desistem, dizendo que não querem lutar com quem tem asa. E num breve momento, antes de ir para casa, Sahashi pergunta o que elas são, e Musubi responde que elas são Sekireis. Enquanto Musubi fazia o jantar, ele estava distraído pensando nisso tudo que ele passou. De repente, a TV liga sozinho e começa a falar com ele. Musubi chega e se refere com a pessoa na TV como seu mestre. Ele explica brevemente que agora está participando do jogo Sekirei, no qual Musubi tem que enfrentar outras Sekireis, e Sahashi é seu parceiro, o tal Ashakibi. E sem mais explicações, ele desliga a TV, sem Sahashi saber do resto, e é um agente da MBI. Ele entrega uma caixa a Sahashi e vai embora. Lá dentro tinha novas e ela para se trocar. Sahashi obviamente fica constrangido e tenta sair, mas esqueceu a porta aberta. O senhorio, o dono do apartamento, vê ela e o despeja ali mesmo. No dia seguinte, ele sai para procurar um lugar. Mesmo assim, ele tenta manter a positividade. Todos os lugares que o garoto passou rejeitaram ele, e ainda por cima começa a chover sobre eles. Sahashi fala o quanto ele é inútil e não sabe o porquê de Masubi ter o escolhido como seu Ashikabi, mas ela fala que é simples, pois ela gosta dele, e é isso que o faz especial. E sob a luz do luar e a chuva, ela o beija, acendendo novamente suas asas. Depois disso, o anime termina com o mestre narrando o que seria daqui pra frente. Todas as Sekireis e seu Ashikibis batalhando para no fim. E quando ele narrava, Sahashi e Misubi subiam aos céus. Após a abertura do segundo episódio, vemos uma mulher dizendo o quão bela a noite está, quando as nuvens se partiram e a chuva parou, e logo vemos quem fez isso. Sahashi e Musubi estavam lá, sobrevoando sob a luz do luar, mas Musubi não pensou muito bem na aterrissagem, e eles caíram em direção ao chão. No meio do caminho, Sahashi vê um vulto, mas isso logo
deixa de ser importante quando eles caem numa árvore no quintal de alguém. Logo, os donos da propriedade chegam para ver qual barulheira foi essa e acabam encontrando os dois machucados. Eles cuidam dos ferimentos dos dois e até oferecem roupas novas. Eles oferecem um jantar, Sahashi não estava querendo incomodar e recusar, mas a barriga de Mitsubi falou mais alto. E durante o jantar, uma pessoa sai de um dos quartos de repente, vestindo roupas um pouco desleixadas, por assim dizer. Depois de tanta informação, Sahashi percebe que nenhum deles se parece e pergunta o que exatamente era aquela casa. E a dona Miya responde que é uma pousada, e os outros, Kagari e Uzumi, são seus hóspedes. Ouvindo isso, Sahashi pede e implora que eles possam ficar na pousada, já que não tem para onde ir. E os recebem de bom grado. No dia seguinte, enquanto Sahashi arrumava suas coisas da antiga casa, o Kari, sua irmã, o surpreende com uma visita. Ela encontra como Musubi e ambas se apresentam, mas a visita não é muito longa, e o Kari logo vai embora. Depois, Musubi carrega praticamente tudo o que tinha na casa, e explica que é forte assim por ser do tipo punho. Seguindo essa lógica, Sahashi pergunta se as outras irmãs eram do tipo relâmpago, que provavelmente eram. Ele também aprende sobre orações, palavras carregadas que podem invocar o poder das Sekireis. E depois de caminhar um pouco, eles chegam à pousada e são apresentados ao seu novo quarto. Eles se instalam lá, mas a cena termina com o que parece uma garota espionando ambos. Depois eles começam a entender um pouco mais da rotina da casa, e Musubi decide tomar um banho e chega a convidar Sahashi, mas ele fica muito nervoso e não vai. Enquanto eles esperavam do lado de fora, ele se pergunta como a árvore amorteceu a queda deles, que foi tão grande, e quando ele a toca, ele vê que parece pequenos espíritos pedindo por ajuda. Enquanto isso acontecia no banho, Uzumi percebe que Musubi tem uma tatuagem de Sekirei e revela que também é uma, mas Musubi se empolga demais e começa uma briga. E depois de correr muito pela casa só de toalha, a briga é parada por Miya, que com uma concha de cozinha, um olhar profundo, consegue fazer tremer os ossos de todo mundo. Depois a cena corta para o encontro de duas Sekireis. Uma delas busca batalha com a outra, mas ela facilmente foge e diz que é melhor ela parar de perder o tempo e arrumar logo seu mestre. Agora vemos o que parece um sonho de Sahashi. Ele estava caminhando em uma floresta muito estranha, até que escuta um barulho de choro e vai ver o que é. No topo de uma árvore há uma menina que não consegue descer, mas Sahashi ajuda com isso. Ela se apresenta como Kusano, mas de repente, durante a conversa dos dois, ela parece ser puxada por algo enquanto pede por ajuda, e Sahashi acorda do seu sonho. E o episódio termina com aquela Sekirei fugitiva falando com alguém sobre a barreira verde, e finaliza com a mesma cena de Kusano pedindo ajuda nas profundezas da floresta. Antes da abertura do terceiro episódio, vemos um pouco mais de Kusano. Aqui ela explorava o que parecia um bosque mais um pouco da floresta, mas parecia que seu tempo havia acabado, pois uma pessoa de jaleco vinha para reconhecer e ela volta para o laboratório. No caminho de volta, ambos são abordados por uma Sekirei que golpeia a doutora, enquanto a outra tenta abusar de Kusano, que reage usando seus poderes, e depois disso a única coisa que pode se ver é ela pedindo ajuda novamente. Agora voltamos ao nosso protagonista. Ele acorda dizendo que não dormiu bem por causa daquele sonho com a tal Kusano, e depois de não muito tempo de conversa, eles ouvem algo estranho na janela. Quando eles vão ver o que é, Miya está lá, treinando com as suas espadas. Musubi, como sempre, fica muito animada com aquilo e pula da sacada mesmo, só para enfrentar Miya, que aceita. Sashi desce a escada correndo e topa com Uzumi, que fala para ele não se preocupar porque Miya já está acostumada, e elas parecem estar se divertindo, então ele deixa pra lá. Daí ele lembra que ainda tem que ir trabalhar hoje. No seu horário de almoço, Sahashi estava pronto para comer a marmita que a proprietária fez para ele, mas do lado havia um dos seus colegas de trabalho que estava babando olhando para a comida dele. Ele oferece um pouco, mas de repente aquelas mesmas irmãs da eletricidade aparecem, mas parecem bravas com o cara novo. Ele toma umas porradas de uma das irmãs, enquanto a outra pede desculpa por estar pegando a comida de Sahashi, e é aí que ambos lembram um do outro. Sahashi se assusta e deixa a preciosa comida cair, mas a outra irmã oferece o que ela tem, e depois disso tudo, o homem se apresenta como Seo Kaoru, ou Ashikabi das duas irmãs. Aparentemente, os Ashikabi foram nos avisar de que há uma Sekirei lá. Nesse momento, Kagari cita ela como se fosse uma pessoa que precisasse ser protegida, e percebemos que eles têm alguns tipos de vínculos. De volta ao trabalho, ambos são liberados mais cedo, porque aparentemente a MBI está cuidando da área do Jardim Botânico e pediram uma ordem de evacuação do local. E depois de serem dispensados, Seo prova saber o tal recado da Sekirei do Jardim, e desperta a curiosidade de Sahashi também. Na pousada, Musubi estava ficando preocupada e com mau pressentimento. Ela percebe que Sahashi esqueceu o celular em casa e decide ir até o local para entregar. Enquanto isso, Seo explodia todas as defesas do jardim para entrar e ver a tal Sekirei. Musubi, ao chegar no local do trabalho e percebe que não está lá, escuta a explosão ao longe. Sem saber para onde ir da floresta, Sahashi acaba por perceber um sinal de tal Sekirei do jardim, que era
Kuzano. Ela diz o caminho de onde ele está e Seo decide seguir o Sahashi. Kagari, com seu disfarce, investiga a entrada barulhenta de Seo e Sahashi, mas de repente é abordado por outra Sekirei, Yomi. Ela fala que está ali, quem chegar primeiro pega, e Kagari tenta impedir, mas é parado por outra Sekirei, que o congela enquanto Omi vai até o jardim. Depois disso, Musubi chega no meio do combate chamando Kagari pelo seu nome, mas depois achou que era só uma pessoa muito parecida e seguiu para o jardim também, deixando o combate. Nas profundezas do jardim, Kuzano é achado por Yomi. Ela se recusa a ir, então Yomi tenta tomar medidas mais drásticas, mas Sashi não se comparava a ela e quando ia ser golpeado, Musubi chega e protege ambos. Elas começam o combate, começa a ficar com muito pouco tecido, se é que você me entende, mas no fim Musubi vence mesmo sem grande parte da sua roupa. Voltando ao combate de Kagari, os ataques de fogo não pareciam estar sendo muito efetivos e de repente, um carro chega para levar seu oponente que vai embora rapidamente. Depois todos chegam em casa e agora com uma grande integrante, Kuzano. E no fim do episódio podemos ver que Sahashi acaba por se tornar a Shikabri de Kuzano também, fazendo um jardim florescer na pousada. Na primeira cena vemos o que parece alguém procurando por Kuzano. Ela usava uma habilidade que mata todas as árvores do jardim botânico. E depois, antes da abertura, vemos Kagari se encontrando com aquela mesma doutora que cuidava de Kuzano, e ambos se referem a ela como o número 108. Depois da abertura, vemos uma cena curta de uma pessoa observando Sahashi, sabendo tudo sobre ele e tendo ciência das suas Sekireis, na qual ele deu asa. Em casa, prestes a sair para o trabalho, Sahashi e os outros veem uma notícia na TV falando sobre as árvores mortais no jardim. E logo depois ele percebe que Kuzano não está bem e fala sobre matar a irmã mais velha, Shi. E depois vemos uma breve cena dela na qual ela prova que sabe o que Kuzano está sentindo. No trabalho ele pergunta por Seo, mas o patrão diz que ele se demitiu. E depois de um arduo dia de trabalho ele volta para casa e encontrou Seo lá. A explicação é que mesmo a proprietária achando ele um vagabundo, ele era amigo do seu falecido marido. Mas ele não dura muito lá, já que as irmãs suas Sekireis vão buscar ele na porrada e levar ele embora. Mas antes ele entrega um cartão de contato a Sahashi. À noite, Kuzano se levanta para usar o banheiro, mas vê alguém observando. Ele corre de volta para o quarto. Sahashi levanta e dá uma olhada, mas não encontra nada. Na manhã seguinte, eles discutem um assunto e Kuzano cita que a tal invasora é uma mulher de óculos e por um momento, Uzumi parece saber quem é, mas depois de uma encarada da proprietária, ela muda de ideia. Depois, a proprietária sai para homenagear o seu marido, visitando o túmulo, deixando a casa no comando dos outros. O dia parecia normal. Uzumi levou as garotas para vestirem roupas um pouco estranhas para cozinhar. Elas fizeram pilhas enormes de comida, mas a cena terminou com aquela mesma mulher que estava os observando, de novo pelas telas. Andando por aí, Yuragi, a irmã de Sahashi, caminha tranquilamente na rua até que esbarra em Shi, a pessoa que procura Kuzano, mas ela não sabe disso e por achar essa pessoa bonita, Yuragi a protege do Sekirei que está por vir, uma Sekirei atrás dele que começa uma perseguição. De volta à pousada, vemos que eles ainda parecem estar sendo observados, mas nesse meio tempo, Musubi e Sahashi tiveram uma conversa profunda sobre o jogo da Sekirei. Ele pergunta se ela assumiria assim que perdesse e Musubi confirma. Como realmente é um jogo, a Sekirei que perde não tem mais direito de continuar com seus Ashikabi, mas tem um porém, a última que restar de todas as Sekireis poderá ficar com seu escolhido para sempre. E no meio dessa conversa profunda, eles parecem ter um momento bem próximo, deixando a Stalker muito irritada e com a sua tatuagem de Sekirei pedindo que ela fosse até lá para resolver isso. Então a proprietária volta e pede para Musubi ir fazer compras e nesse momento a Stark põe o seu plano em ação. No caminho do mercado, Musubi é recebida por ataques, mas consegue se esquivar. Os ataques vêm de um satélite da MBI, que está sendo controladas pela Stalker. O episódio termina com muito acontecendo. A Stalker está na pousada e invade o banho de Sahashi. O Kari leva a pessoa que salvou para casa e Musubi continua correndo dos ataques do satélite. Musubi chega em casa e a proprietária manda ela ir tomar um banho para colocar as roupas apropriadas. Chegando lá, ela se depara com a cena de Matsu e Suhashi. Matsu aprende uma rede e volta a cena a Sahashi, mas a proprietária interrompe ameaçando e dizendo que esses atos não são permitidos no banheiro. Depois de tudo isso, Matsu se apresenta aos outros e diz que está hospedado no quarto 201, que era um quarto escondido, guardado por uma passagem secreta. Ela diz que se esconde porque após sair da MBI, ela começou a ser seguida e Mia diz que já começou a simpatizar com esse trabalho, pois seu marido também fazia parte da MBI. E no fim ela volta a se esconder em seu quarto enquanto a Kuzano ainda acha que ela é um fantasma. Enquanto isso, fora da pousada, vemos Kagari se encontrando com algumas Sekirei que estão causando problemas por aí ultimamente. Uma delas acha que pode vencer Kagari, mas muda de ideia quando tem seu ataque anulado
controlado pelas chamas e foge do combate. E no meio disso tudo, Yakari estava sendo encarado como a Ashikabi e quase beijando o desconhecido. Fraco depois de usar muita energia, Kagari até perde seu celular para chamas, mas outra Sekirei dá uma ajudinha refrescante, ela se chama Tsukio. Sakari fala que só os Sekireis aliados conseguem usar o verdadeiro poder, mas ela não vai se tornar. Então ele pergunta por que de Tsukumi não ter um Ishikabi até agora. Ela diz que é pra ninguém violar seu corpo, mas ultimamente ela se sente meio estranha. Enquanto isso, na pousada, Sahashi recebe outra visitante de Matsu, e dessa vez eles se beijam, cedendo as suas asas a Sekirei. Mas a proprietária percebe que a visita e tira o café da manhã dos dois. Na manhã do dia seguinte, eles conseguem tomar um café, e nesse contexto, Sahashi nota que Miya está ajudando Kagari a comer, pois ele está com parte do seu corpo enfaixado, mas ele diz que só se queimou um pouco. Depois, na rotina daquela mesma manhã, Sahashi recebe uma mensagem de Yukari dizendo que vai visitá-lo em breve. No quarto de Matsu, Sahashi quer esclarecer sobre o seu plano Sekirei. Os Sekireis têm de achar Ashikabis para ganhar suas asas, ou seja, usar todo o seu potencial. Matsu diz que o jogo na verdade vai começar agora, já que há um grande número de Sekireis aliados. Depois, Sahashi cita que está tendo visões com a mulher, e provavelmente deve ser porque Sekireis reage a Shibakis fortes, e Matsu decide investigar sobre a descrição que Sahashi deu. Essa Sekirei é Tsukimi, conhecida por odiar Ashikamis. Mas Matsu tem uma ótima ideia que vai usar Sahashi como isca. Na rua, Sahashi e Kusano estão andando, quando de repente um gatinho cai do céu, mas é salvo por Kusano. Mas logo em seguida o Seu aparece. Enquanto isso, suas Sekireis, as irmãs, estavam se encontrando com o Tsukumi, enfrentando problemas até que voltaram para o Seu, e a inimiga se encontra com Sahashi. Ela sente um ódio imenso dele e quer matá-lo. O episódio começa com Kusano tentando proteger Sahashi da fúria de Tsukumi, mas no meio do combate, Sahashi revela que quer que ela seja sua Sekirei. Diante disso, as irmãs optam por usar seu verdadeiro poder, despertando suas asas com Seu. Elas invocam uma oração, um ataque poderosíssimo de raios e disparam contra Tsukimi. O estrondo é tão forte que alerta Matsu e Musubi. Depois vemos que o ataque não acertou, pois ela foi protegida por Sahashi. Ainda não convencida, ela tenta atacar de novo, dessa vez ataca o Seu, fazendo até que o gato fugisse. Com isso, Seu também entra no combate, mobilizando e dizendo que podia tomá-la como Sekirei ali mesmo. Mas Sahashi pede para que ele se afaste porque aquela Sekirei já era dele. E as irmãs fazem o que deveria já ter feito, e estranculam ele. Agora, somente entre Sahashi e Tsukimi, ela pretendia aceitar a proposta de Sahashi, e eles selam um acordo, e agora Tsukumi é uma das Sekireis de Sahashi. E quando ela percebe que ele é um morerengo das Sekireis, ele ainda toma um pouco de água. Voltando para casa, a primeira coisa que é discutida é quem é a esposa de quem. E Tsukumi já queria arrumar confusão com Musubi, mas a proprietária não permite na pousada e elas ficam calmas. Depois ela revela saber do plano da Sekirei, pois seu marido trabalha na MB.I e reconhece Sekireis quando as vê. Depois Kagari sai do salão, mas Matsu vai até ele dizendo que ele precisa achar um Atsubi, pois já está ficando fraco consumido pelo poder, mas ele se nega. Mas eles não são os únicos que estão passando por essa história, e Yukari acabou sabendo do plano de Sekirei pelo Sekirei que ela achou na rua. Ela se sente muito estranho com esse tanto de informação e acha melhor no momento nem contar para o seu irmão. E depois disso ele cita que talvez pessoas continuem indo atrás dele, mas Yukari tem um plano para isso. Na pousada o que não faltava era agitação, a rotina ficou uma bagunça com tantas meninas brigando por Sahashi, sobre quem é esposa de quem, e acaba por esbarrar a cabeça de todo mundo. Mas isso não é necessariamente algo ruim, já que a proprietária gostou da casa ativa novamente. Na hora de dormir, Kusano tem uma conversa profunda com Sahashi, na qual ele diz que vai retribuir o amor de todos da forma que pode, e o episódio termina com o começo da MB.I declarando o jogo, agora com sua segunda fase.